Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, protegei-nos. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 137 da biografia de São Francisco de Sales, escrita por Padre Jacques Leclerc. Estamos no início da página, né? Já iniciamos com a palavra do santo, né? Abre aspas. Para trabalhar e doar a própria vida em benefício do próximo, não é suficiente voltar-se aos demais, sacrificando-se para eles ou por eles. Isso porque não basta assistir ao próximo com nossos bens temporais, nem mesmo, diz São Bernardo, sacrificar-nos a nós mesmos em seu benefício. É necessário ir além, doando-nos completamente pela santa obediência. Porque quando agimos por nós mesmos e de acordo com a nossa própria vontade, damos sempre muita satisfação ao nosso amor próprio. Mas quando nos entregamos ao querer dos demais, inclusive nas coisas que não nos agradam, isto é, nas que não escolhemos, aí reside o supremo grau de abnegação. Quando gostaríamos de pregar, mas nos enviam a servir aos doentes, ou quando gostaríamos de rezar pelos demais, mas nos enviam a servi-los. De longe, o melhor é fazer sempre o que nos indicam, se não é uma ofensa a Deus, ou contrário à sua vontade, em detrimento de nossas próprias escolhas. Fecha aspas. Podemos lembrar-nos de todas as pequenas sutilezas de sentimentalismos no relacionamento das irmãs com as superioras, levando por vezes a queixas de insatisfação. Abre aspas. Sabeis o que devemos fazer quando alguém nos corrige ou nos mortifica? Devemos receber essa mortificação com os braços abertos, como uma dádiva, e guardá-la em nosso coração, beijá-la e acariciá-la com a máxima ternura que sejamos capazes. Ao vos afastardes da superiora, sentindo-vos secas e sem ter recebido uma só mostra de afeição, deve-se tomar essa secura como um bálsamo precioso, como se faz com os afetos que se recebem na santa oração, como um bálsamo, dizia, e que tenhais um grande cuidado em não deixar derramar esse líquido precioso que vos foi enviado do céu como um dom muito grande, a fim de perfumar vosso coração privado dos consolos que esperavas encontrar nas palavras da superiora. Fecha aspas. Prestemos atenção nas últimas palavras. Deve-se perfumar o coração privado dos consolos. Não se trata aqui de resignação, nem mesmo de aceitação. Deve-se perfumar o coração. Quem pode dizer que São Francisco de Sales não fala nunca de mortificação? Mas não tem grande valor se não é duradouro. Abre aspas, pois fazer alegremente algo que nos foi mandado apenas uma vez não custa nada. Mas quando vos dizem, deveis fazer sempre isso, por toda a vida, é aí onde está a virtude onde mora a dificuldade. Podemos notar como se mortificam as noviças no ano de seu noviciado, mantendo sempre os olhos baixos. Fecha aspas. Deve-se perseverar, e o grande meio da perseverança não está no ímpeto
e nas virtudes extraordinárias, mas na obediência, na simples submissão às regras, de acordo com o curso comum da congregação. Afinal, se a religião, abre aspas, nos dá regras, é para servir a nossos corações, extraindo tudo o que é contrário a Deus, fecha aspas. Essa virtude que leva à baixeza é poderosíssima para quebrar o amor próprio. Tanto que, abre aspas, se houvesse uma irmã tão generosa e valente que quisesse alcançar a perfeição em 15 minutos, fazendo mais do que a comunidade faz, eu lhe aconselharia a humilhar-se e conformar-se a não querer ser perfeita senão em 3 dias, indo atrás das outras. Fecha aspas. Discretamente, está insinuando que no encolhimento humilde há uma perfeição ainda mais elevada e nessa generosidade, de certo modo, vistosa. Também não se deve, abre aspas, tomar como bom vento, isto é, como inspiração, todos os pequenos desejos satisfeitos, já que nosso amor próprio, sempre à procura de consolações, poderia se contentar com tudo isso. Nunca é demais insistir na importância desse aspecto, cuidando do menor dos pontos que serve para observar a regra com a máxima perfeição, mesmo nas menores cerimônias, e não querendo fazer nada além, sob qualquer pretexto. Fecha aspas. Para alcançar a perfeição, em suma, há 2 caminhos. Não há 2 caminhos, mas apenas o da obediência, praticada todos os dias e em todas as coisas. É uma chuva fina que lentamente penetra a alma e acaba por embebê-la. Há tempos, em um país onde se explorava carvão, recordo ter visto trabalhos de sondagem. Um tubo estreito com uma ponta em forma de rosca que penetrava no solo, perfurando em um ligeiro movimento giratório. Pouco a pouco, mas sem interrupção, ia descendo até alcançar centenas de metros. Assim penetra Deus na alma, como uma broca, pela ação contínua da obediência humilde. Aos poucos, mas indo até o fundo, de maneira que nenhuma camada de granito pode resistir à modesta, mas implacável perfuração. Aqui o nosso autor nos dá uma metáfora interessante, né? A broca de perfuração de solo, né? Assim morrerão para si as queridas filhas para pertencerem totalmente a Deus. Abre aspas. Ah, minha madre, nossas irmãs são tão determinadas em amar a mortificação que dá gosto vê-las assim. Já não dão tanta importância à consolação, mas pelo contrário valorizam os padecimentos, as securas e as repugnâncias. Tal é o desejo de se tornarem semelhantes a seu esposo. Por isso, ajudai-as nesse esforço, mortificando-as adequada e corajosamente, sem poupá-las, pois é o que querem. Não estarão mais apegadas às carícias, pois isso é contrário à generosidade de sua devoção. Agarrar-se-ão, por sua vez, ao desejo de agradar a Deus, de maneira tão rigorosa que será a única coisa que lhes interessará. Fecha aspas. Mas tudo isso é mesmo de São Francisco de Sales? Esse ascetismo duro destoa nos canteiros floridos de sua doutrina sorridente. Onde está o espírito de brandura próprio da visitação?
É o momento de recordar o que dissemos no início. Brandura não é tibieza. Brandura não é moleza. Não exclui o vigor nem a generosidade. Como tudo demonstra, é bem o contrário. Notemos, no entanto, que ele quase não tratou de mortificação física, daquilo que identificamos com a austeridade, com o aparelhamento impressionante de instrumentos de penitência que exibem as antigas ordens. Abre aspas. Oh, não, porque a perfeição não consiste nessas austeridades, ainda que sejam bons meios para lá chegar e sejam boas em si mesmas. No entanto, não são boas para nós, porque não estamos conformes, porque não estão conformes com nossas regras, nem com seu espírito. Fecha aspas. Não é nenhuma, abre aspas, regra geral que se deva fazer tudo o que produz repugnância, ou evitar todas as coisas às quais se tem inclinação. Fecha aspas. Compreendeis? Tentando dobrar um tubo de vidro, é possível que se resista ou que se quebre. Mas esquentando-o na chama de uma vela, torna-se maleável e podeis dobrá-lo da maneira que querais. Acontece da mesma forma com os temperamentos. Abre aspas, deve-se morrer, minhas filhas. Fecha aspas. Mas essa morte será obtida mais seguramente pelo trabalho lento da obediência humilde e do esquecimento de si, do que pela violência das austeridades. Essas virtudes, agindo suavemente na alma, tornam-na maleável nas mãos de Deus e fazem-na semelhante a uma massa que pode ser moldada à vontade. O seguinte texto, encontrado por mim em algum lugar, mostra bem essa distinção. Abre aspas. Ensinai às vossas irmãs que elas possuem um coração apenas para amar, bendizer e servir a Deus, com fidelidade, e que Ele as reuniu para que sejam extraordinariamente valorosas, audazes, corajosas, constantes em seu serviço, que se dediquem às grandes e perfeitas virtudes de uma devoção robusta, forte e generosa, à abnegação do amor próprio, ao apreço de sua própria abjeção, à mortificação dos sentidos, à sincera dileção, e que façam o que ordena a sua superiora, nem mais, nem menos, sem outra pretensão que a de servir à Divina Majestade. É bem duro para elas sentirem-se aniquiladas e mortificadas todas as vezes que se deparam com a superiora. No entanto, a atenção de uma suave e caridosa madre faz engolir essas pílulas amargas com o leite de uma santa amizade, proporcionando continuamente às suas filhas um acolhimento alegre e gracioso, de maneira que a ela acorram com alegria e se deixem manipular como bolas de cera amolecidas no fogo dessa ardente caridade. Fecha aspas. É preciso morrer, minhas filhas. Mas morreremos lentamente e não de maneira violenta. Não deixa de ser, porém, morte. E esse ideal suave é ainda assim de uma austeridade espantosa, fazendo recuar mais de uma irmã. Né? A visitação é para os corpos fracos, mas para as almas fortes. E, abre aspas, as humilhações que aí se deve praticar pode algumas vezes desencorajar as candidatas. Aliás, ontem, minha querida priminha
veio visitar-me, explicando-me sua intenção. Minha querida priminha veio visitar-me, explicando-me sua intenção a respeito de uma possível vocação religiosa. E expôs-me seu pequeno caso com tanta honestidade e delicadeza que fiquei imensamente edificado e confortado. Disse-me que desejava muito ser religiosa na visitação, mas que não conseguia decidir-se a isso, pois não seria capaz de tão grande perfeição e nem se via em condições de empreender o caminho para alcançá-la. Creio que a pobrezinha não pensa minimamente em casamento e que se acomodaria a outro tipo de vida cujas regras fossem menos radicais que as da visitação. Fecha aspas. Eis o nosso espírito de brandura já bem definido. Mas ouço uma avalanche de objeções da parte do leitor. Aqui o autor está estabelecendo aqui um diálogo, né, com o leitor e tentando antecipar, né, críticas ao nosso santo, né? Críticas que ele certamente ouviu, né, ou leu no seu tempo, né? Mas ouço uma avalanche de objeções da parte do leitor. O que me diz, indaga ele, da morte e do aniquilamento e de curvar-se a todas as obediências, espicaçando a vontade própria? Essa morte nada mais é do que renunciar ao que nos torna homens. O homem perfeito converte-se em um ser impessoal, não ousando sequer pensar ou querer por si mesmo, tal qual um manequim estático entre as mãos dos que o dirigem. Dessa maneira, a renúncia vai longe demais, alcançando tamanha passividade que já não se tem nem mesmo a vontade de renunciar à própria vontade, porque isso ainda seria ter vontade própria. Não se tem mais qualquer vontade e espera-se com total indiferença, numa espécie de nulidade moral, o impulso, qualquer que seja, do diretor. Isso toca quase o budismo. E o que se dizia anteriormente da espontaneidade dos santos? E como uma bomba de vácuo, é como uma bomba de vácuo que, juntamente com os defeitos, suga a própria personalidade. Chegamos ao ponto. Veja, gente, essa crítica aqui que ele nos expõe, né? É uma crítica muito bem observada, certo? E ela precisa ser respondida para que nós consigamos diferenciar a mística católica da mística oriental. E isso é fundamental para o nosso tempo, o tempo em que a gente vive. Nós somos encharcados de mística oriental. Tá? O nosso autor já nos deu belíssimas comparações entre a espiritualidade de São Francisco de Sales e o estoicismo, né, que é uma filosofia pagã. Em outras partes das nossas leituras, nós já vimos isso. Né? Agora, existe uma comparação terrível que é entre essa espiritualidade e aquela anulação completa do indivíduo que nos propõe o budismo. Né? Nós devemos nos anular em tudo para atingir o tal nirvana. Veja, isso aqui é fundamental.
nós temos que ser capazes de responder a isso. Para nós mesmos. Ou nos tornaremos budistas. Olha o perigo, né, de uma falsa concepção da mística católica, que é usada pelo mundo para nos converter ao budismo. Chegamos ao ponto. É a eterna censura da natureza contra a vida cristã, acusada de suprimir a personalidade. O mundo enxerga a personalidade, a energia e a nobreza como ligadas ao orgulho, enquanto a humildade e a renúncia seriam atitude dos fracos. Assim como a obediência é considerada uma vergonha e a doutrina de Cristo uma desonra. Isso é a posição do Nietzsche, né? Posição do Nietzsche. Simplesmente isso. O cristianismo é fraqueza. Ele denuncia isso, né? Ele diz que o cristianismo é a maior desgraça para a humanidade, né? Porque torna a humanidade fraca. É uma doutrina da fraqueza, que estimula a fraqueza. O mundo, vou reler, o mundo enxerga a personalidade, a energia e a renúncia, a energia e a nobreza, como ligadas ao orgulho, enquanto que a humildade e a renúncia seriam atitudes dos fracos. Assim como a obediência é considerada uma vergonha e a doutrina de Cristo uma desonra. Isso é o que o mundo nos fala, né? Insistentemente. Nos cobra personalidade, energia e nobreza. E nós estamos aceitando essas cobranças, né? Nenhuma forma de passividade frente aos problemas nossos, né? Nós aceitamos, né? Tantos exemplos nós podemos dar, né? Ser passivo é fraqueza, não é? Mas nós proclamamos Cristo crucificado, escândalo para o mundo e loucura para os filósofos. Expressão paulina, isso, né? Para os filósofos, quem são os filósofos? Os homens sofisticados, né? Os livres pensadores. E é aqui, gente, exatamente nesse ponto que o liberalismo nos passa a rasteira. É aqui que a Revolução Francesa nos vence. É aqui que Rousseau, Voltaire, os enciclopedistas nos atacam, nos estraçalham, né? Mas não é. Essas objeções não são originadas na Revolução Francesa, elas são só enfatizadas, né? Isso sempre foi um argumento contra nós, né? Sempre. Essas objeções, que depois de 19 séculos são sempre atuais, seriam recebidas com grande contentamento, pois ao menos provariam que o leitor esteve atento na leitura dessas páginas. Além disso, é sempre interessante ver que surgem dificuldades no momento preciso
em que vamos resolvê-las. Primeiramente, tenhamos em conta que nos limitamos a constatar que os santos são seres bem vivos e homens como nós. Depois, tendo voltado o olhar às boas irmãs da visitação, constatamos, o verbo aqui enfatizado, né, em negrito, constatar, constatamos, novamente, de fato, elas nada perderam de sua personalidade. Pelo contrário, lembremos-nos de todas as historinhas divertidas. Resta saber se o ideal seria justamente perder essa personalidade na medida em que se considera que toda ela está na imperfeição, e se o aniquilamento que o bom Pai lhes prega deve conduzi-las a um automatismo degradante de bondosos chineses. Chegamos aqui ao ponto culminante da doutrina salesiana. Há dois princípios que, a meu ver, respondem inteiramente às objeções clássicas e que, sem dúvida alguma, eram conhecidos antes de São Francisco de Sales, mas que ninguém jamais havia exposto com tão luminosa clareza. Esses princípios formam, se posso dizer, a lei de estabilidade da vida cristã. Trata-se da doutrina da união pela parte superior da alma e do abandono na simplicidade. As páginas que se seguem terão como objetivo apresentar essas fórmulas abstratas sob o ângulo da realidade vivida. Então aqui nós vamos entrar no item 5. Como as queridas filhas devem se unir a Deus pela parte superior da alma. Mas antes de entrar, vamos introjetar bem essa crítica. Essa crítica que o mundo nos faz. E que nós aceitamos hoje em dia muito, muito essa crítica. Né? Vamos ler a crítica de novo, para que a gente compreenda bem, que a gente fique confuso primeiro, para depois receber a explicação. Né? Então vamos lá, eu vou voltar uma página aqui, no último capítulo da página, no último parágrafo da página 141. Mas ouço uma avalanche de objeções da parte do leitor. O que me diz, indaga ele, da morte e do aniquilamento, e de curvar-se a todas as obediências, espicaçando a vontade própria? Essa morte nada mais é do que renunciar ao que nos torna homens. O homem perfeito converte-se em um ser impessoal, não ousando sequer pensar ou querer por si mesmo, tal como um manequim estático entre as mãos dos que o dirigem. Dessa maneira, a renúncia vai longe demais, alcançando tamanha passividade que já não se tem nem mesmo a vontade de renunciar à própria vontade, porque isso ainda seria ter vontade própria. Não se tem mais qualquer vontade, e espera-se com tal indiferença, numa espécie de nulidade moral, o impulso, qualquer que seja, do diretor. Isso toca quase o budismo. E o que se dizia anteriormente da espontaneidade dos santos é como uma bomba de vácuo que, juntamente com os defeitos, suga a própria personalidade. Então essa é a grande questão aqui que o nosso autor levanta, né?
porque essa questão é muito cara para o nosso autor, né? Porque note que no início dos anos do século XX, né, o nosso autor está pegando, né, está colhendo, ao tratar de São Francisco de Sales, ele está colhendo todas as críticas à espiritualidade salesiana que já foram feitas anteriormente. Não é? Ou seja, autores, principalmente do século XIX, já observaram isso em São Francisco de Sales. Já notaram, já anotaram essas críticas, já, digamos assim, refutaram a espiritualidade de São Francisco de Sales. Não é? E essas críticas são muito razoáveis, porque elas são a opinião do mundo, a opinião que nos encharca hoje, tá certo? E ele ainda, enfim, nos lembra, né? Mas nós proclamamos Cristo crucificado, escândalo para o mundo e loucura para os filósofos. Escândalo para o mundo, né? A crucificação, na antiguidade, era escandalosa mesmo, né? A pena de morte por crucificação, ela chegou a um ponto que ela passou a ser refutada por todos no Império Romano, né? De forma que ela caiu em desuso, né? Ela foi proibida. Essa forma de pena de morte foi proibida, inclusive. Acho que por Constantino, né? Muitos pensadores da época, pagãos, começaram a ficar escandalizados com a crucificação, com aqueles espetáculos de crucificação, né? Porque assim, havia crucificações em massa, né? Nas vias que chegavam a Roma, né? Eles punham centenas de cruzes, né? Fincavam centenas de cruzes e crucificados à beira, né? Às margens das vias que chegavam em Roma, na Via Ápia. Enfim, isso cansou os romanos, cansou o Império Romano, né? Estressou, né, o Império Romano. E até os católicos, né? Veja que a cruz, o nosso símbolo, a cruz com Cristo crucificado, era usada muito pouco nessa época, porque lembrava aos católicos, né, não só o nosso Redentor, né, mas todo aquele horror que eles viam diariamente nas praças e nas ruas, nas avenidas de Roma, né? Então, a cruz é um escândalo para o mundo. Continua a ser, né? A cruz, que é o nosso símbolo maior da nossa religião, né, com Cristo na cruz, ela é tão escândalo hoje quanto era, quanto sempre foi, né? Tanto é que ela tende a desaparecer, né, das nossas igrejas, né?
E loucura para os filósofos. Por que para os filósofos? Por que para os homens sofisticados? Por causa dessa crítica anterior. Essa crítica anterior, né, da renúncia à própria vontade, né, é a crítica dos filósofos. Né? Veja, isso foi observado por São Paulo, né, poucos anos depois da crucificação do Nosso Senhor. Essa expressão é paulina, tá certo? Puramente paulina. Não é? E já aqui existia uma diferença, não é? Já existia uma casta, que hoje a gente chama inteligentícia, a gente chama de os homens sofisticados do mundo, não é? Que Paulo chama de filósofos. Que fazem, esses filósofos fazem essa crítica, né? Loucura para os filósofos, loucura, né? Os filósofos nos consideram loucos, não é? Tá certo? E parece que até nós mesmos, no mundo moderno, na atualidade, nos consideramos loucos também, né? A própria igreja considera a cruz de Cristo loucura, porque ela se transformou em igreja de filósofos, né? Tá certo? Então, é preciso fixar bem nessa crítica, nos encharcarmos dessa crítica, né? Para lermos então, né, a resposta da espiritualidade salesiana, que nós vamos começar a ler amanhã, se Deus quiser. Né? É toda uma parte em que o nosso autor vai continuar nos levando a aqueles encontros familiares de São Francisco de Sales com as suas queridas filhas. E ele vai explicar para elas, né, na prática, o que significa essa espiritualidade. Ele vai tentar instruir as suas queridas filhas, e aqui, através do padre Jacques Leclerc, nos instruir a respeito dessa espiritualidade e quanto ela é distante da crítica que nos faz o mundo. Tá certo? Mas isso vamos reservar para a leitura de amanhã. Fiquemos apenas com essa crítica do mundo. Com essa crítica do mundo e dos filósofos. Note bem, o mundo sempre, desde o advento do cristianismo, ele nos propõe essas questões contra a nossa religião, contra a nossa espiritualidade. Por essa confusão, é que, principalmente nos anos 60, a partir dos anos 60, como a Cristina gosta sempre de pontuar os anos 60, essa espiritualidade, digamos assim, oriental, essa espiritualidade budista, invadiu o mundo, inclusive o mundo católico. Tá certo? Essa sedução de nós católicos por essas religiões orientais, desesperadas religiões orientais, né? Como dizia Belloc, é o desespero da Ásia que invadiu o Ocidente, né? Invadiu inclusive o catolicismo, né? Nós católicos
Passamos a ver o budismo, a enxergar o budismo como uma espécie de prática espiritual superior à nossa. Então, o mundo católico foi invadido com as meditações budistas. Nós esquecemos como meditar do ponto de vista católico, né? Então nós nos entregamos a essas meditações budistas, às práticas yogis, aos faquires orientais, né? Chesterton tem textos belíssimos sobre o budismo. Tem um texto do Chesterton sobre budismo e cristianismo. Eu vou tentar resgatar ele aqui, porque vocês sabem, eu já cometi algumas traduções de Chesterton na minha vida. Deixa eu ver se eu consigo. Sim. Eu vou compartilhar com vocês. Depois no YouTube eu vou colocar na descrição do vídeo um texto que eu traduzi aqui de Chesterton. Esse texto é de 2 de março de 1929. Vou só mostrar ele aqui para vocês. Que é esse texto aqui, Budismo e Cristianismo. Eu não sei porque que não está saindo a tela total, mas enfim. Mas eu vou compartilhar ele aqui agora com vocês. No chat aqui do Skype. Que ele enfatiza essa espiritualidade oriental, não é? que é uma espiritualidade que compete com a espiritualidade cristã, católica, não é? Católica porque não existe isso no protestantismo, né? Esse tipo de coisa, o protestantismo já se viu livre disso desde o início do protestantismo, né? O protestantismo não tem nenhuma mística, né, associada. Tá certo? Isso é muito importante. Isso é uma das coisas mais importantes da nossa leitura. Eu reputo, né, uma das coisas mais importantes desse texto do padre Jacques Leclerc, entre tantas coisas importantes, né? Mas isso é o cerne da questão, não é? Por quê? Porque a oração mental, né, é muito importante na nossa vida espiritual. E depois dessa invasão oriental, nós esquecemos desse tipo de oração, né? Toda a mística católica foi esquecida frente a essa mística oriental desesperada. A procura do nirvana, a procura do não ser, né? Que é a última rebelião que se pode fazer a Deus, adorar o não ser, né? É a última rebelião, porque Deus é o ser por excelência, né? Certo? Então, eu termino aqui os meus comentários. Nós estamos na página 143, no início do item 5. E agora pergunto se há. Deixa eu ver se eu aumento aqui o meu volume para ouvi-los e gravar. Pergunto se há algum comentário, alguma observação. Professor, sim, nós confundimos esse não ser com humildade, é isso?
Hum, com obediência. Por isso que nós fazemos essa crítica. Ora, mas vocês estão me anulando, né? Vocês estão me anulando assim, falando para eu obedecer tudo. Né? Isso não é de acordo com a natureza humana. Isso não é de acordo com o homem. Se eu ficar obedecendo tudo, eu vou me anular. Essa é a grande crítica. Então vocês não devem ficar assim obedecendo. Né? Essa é a grande crítica do mundo. O senhor poderia falar mais desse encharcamento da cultura budista? Dar mais exemplos? O principal é essa questão, né, da meditação, do não ser. O senhor teria algo mais? Teria muito mais. Teria muito mais, porque eu fui encharcado com isso. Cristina talvez tenha mais também para falar. Vamos ver se ela se anima a falar sobre isso, né? Ô, professor, Ah. já estou entrando, cortando, né? Não, eu não esperava nada menos que isso de você. Ô, professor, o que eu ia dizer exatamente é a incapacidade nossa, pelo menos eu vou falar minha, apesar de várias e várias e várias leituras feitas na adolescência sobre esse tipo de espiritualidade. E o que acontece? Eu tenho a impressão de que a espiritualidade budista ela não é de domínio das populações budistas. Ela é uma espiritualidade de monge. Então, ela não é de domínio dos indianos. Os indianos, eles vivem uma vida de submissão, não é submissão não, eles acendem incenso, eles fazem um tanto de coisa com a comida para os antepassados, isso é mais shintoísmo, né? Mas no final das contas, veio para o Ocidente uma coisa que nem as populações daqueles países originários tinham o domínio, digamos, intelectual completo, ou de explicação das práticas que eles faziam. Isso. O que veio para cá foi assim, ninguém entende mais nada, ninguém sabe o que está fazendo. Isso. Se eu quer ver um equívoco, dizem que, por exemplo, a questão da reencarnação. Budista não acredita em reencarnação. Só que reencarnação é coisa de espiritismo, é coisa do deísmo lá, em inglês, do século, né, final do século XVIII, XIX. Então, isso virou um caldo, isso virou uma sopa de bagunça. Por quê? É destruição mesmo. Agora, eu posso falar com você, eu não tenho capacidade de falar nem do budismo e nem da espiritualidade católica. Eu não sei nada, porque foi... Eu falo assim, eu estou aprendendo aqui porque o que acontece também? A percepção que eu tenho a respeito da vida monástica católica ou a vida das freiras é de que elas nos educaram, digamos assim, em coisas elementares, educaram nossos avós, bisavós, tataravós, em coisas elementares do comportamento. Eu daria um exemplo assim, quer dizer, vamos dizer assim, há uma simbiose dentro do cristianismo entre a vida do comum do leigo e as vidas devotas e dedicadas, tanto de padres e freiras, quanto vida monástica, simbiose, eu quero dizer, no sentido de que eu lembro de coisas assim, professor, eu falo muito de percepção, não sei se o senhor já reparou, porque se eu for ficar aqui fazendo citação de coisas que eu já estudei, tá danado, né? Mas a percepção que eu tenho é que, assim, a vida mística católica, ela educou, não só, educou não,
ela foi, ela salvou almas e continuaria salvando e continuará salvando por conta de uma assimilação interna e externa aos conventos. O budismo não é assim, não. Essas místicas todas que vieram, elas só vieram para confundir, para trazer palavras estranhas que a gente hoje não sabe. Você já reparou como que tem que ficar explicando o que é alma, o que é espírito, o que é ego, superego, consciência, inconsciência, silêncio interior e nada? Quer dizer, é uma confusão. O que eu tenho para dizer é que hoje não sei nada, estou reaprendendo aqui. Não, mas é isso mesmo. Quando você fala isso, significa o seguinte: o que chegou dessas religiões orientais no Ocidente é um prato preparado para o gosto do Ocidente. É igual a comida chinesa. É igual os restaurantes chineses que a gente tem aqui no Ocidente. Essa comida chinesa é a comida chinesa ao gosto ocidental, né? Não é exatamente a comida chinesa que se come na China, né? A mesma coisa com essa invasão do Ocidente desses gurus, né? Lembra, gente? Na década de 60 houve uma invasão de gurus na Califórnia, né? Que era o que foi, né? O lugar dos hippies, né? Isso foi uma coisa, essa invasão, né? Foi uma coisa enorme, né? O que se publicou de livros budistas nas décadas seguintes, e que eu tive vários que já joguei fora, eu acho que eu não guardei nenhum, né, aqui, dessa espiritualidade, né? Foi uma coisa impressionante, né? Por experiência própria, respondendo a Ana Paula, né? O que eu acho que aconteceu com o budismo, porque foi isso que aconteceu comigo em relação a isso, é que eu passei a encarar o budismo como uma coisa muito superior ao cristianismo, não é? Porque o budismo não é religião, não é? O budismo é uma filosofia, né? É como se eu trocasse, por exemplo, a religião católica pelo estoicismo, que também não é uma religião, é uma filosofia. Então, o que para mim significou o budismo foi que eu me convenci de que eu, abraçando essas técnicas, essas leituras, eu estava ascendendo na escada da espiritualidade. É claro que eu nunca fiz uma crítica como é a expressa pelo Jacques Leclerc aqui, tão precisa e tão clara. Mas isso foi o que eu senti na época. Peraí, cruz, esse negócio de tal, isso não tá correto, não tá segundo a natureza humana. Esse negócio, quer dizer, o budismo é um caminho, por isso que ele afetou tanto o Ocidente, porque ele é uma filosofia, e o Ocidente está muito acostumado a filosofias e não a religião, a verdadeira religião, não é? Mas o que o budismo aponta no final é o nirvana, é o não ser. Por isso que todas as meditações budistas, elas tentam anular o ser dentro de você. A meditação budista, o princípio dela é você anular a sua mente, não deixá-la funcionar, tá certo? Anular todos os pensamentos, é não pensar. Meditação budista é não pensar, é anular todos os pensamentos. O ápice da meditação budista é exatamente você estar num estado que você não pensa, ou seja, anular a razão, anular um atributo superior da alma, tá certo? Então eu encarava isso, vendo agora em perspectiva, né, como uma coisa superior ao cristianismo, né? Porque também, veja, no budismo não há pecado, né?
você não tem que preocupar com o pecado, né? A moral budista é praticamente inexistente, né? Esse budismo que veio para o Ocidente, né? E querem uma fotografia do que é o budismo? Olhem para essa figura patética do Dalai Lama. É uma figura patética, esse indivíduo. Esse é o budismo. Tá certo? Esse é o budismo, essa é a espiritualidade. Por que o Ocidente absorve bem essa espiritualidade? Porque essa espiritualidade não vem com nenhum moral alguma. Então, o budista, ele não precisa mudar de comportamento. Ele pode ter o comportamento social que ele quiser, desde que ele medite e consiga anular todos os seus pensamentos. Tá certo? Então, por isso que ele se adapta a toda essa confusão do mundo. Né? Ele se adapta a toda essa confusão do mundo. Né? E sim. Ainda a falta de uma. Você não lembra do Kundalini? Kundalini? Mas lembro demais. Mas lembro demais. Falava isso todo mundo falava isso na minha geração como algo assim extraordinário. É muito próprio a liberdade sexual que foi cultuada nos anos 60, né? Tantra e Yoga. Para despertar a Kundalini. Isso. Exato. O Tantra Yoga é uma yoga sexual. Ela ainda é praticada aqui no Brasil, viu, Cristina? Por gente muito importante. Eu acho que você sabe de quem eu estou falando. Vou pensar bem. Não estou sabendo. Professor, outra coisa que eu acho importante também é que... ICLS. Meu Deus do céu, é mesmo. Eu tinha esquecido dessa gente. Ali é um caldeirão, uma mistura, mas no fundo lá é islamismo, né? Mas lá tem o Tantra Yoga. Nossa. Ô, professor, isso tudo foi introduzido pela KGB, né? Sim, claro. Isso tudo é um complô internacional. A própria introdução disso na Califórnia e a ligação disso com os hippies, que também foram criados por aqueles projetos americanos, né? Isso tem tudo a ver. Mas essa história, quer dizer, o que eu quero dizer é a influência que isso teve em nós. Profunda. Pelo menos assim, na minha geração, né? Na sua. Você está falando Kundalini. Kundalini era o máximo, né? Que nós estávamos preocupados. Tá certo? Então, Ana Paula, assim, se a gente for conversar sobre isso, as nossas experiências, que parece que são comuns entre eu e Cristina, é muita coisa. É muita coisa, é muito detalhe, né? Diga, Ana Paula. É que, como o senhor falou, que nós estamos encharcados e que o catolicismo, porque essa coisa aí, nova era, eu até já consigo enxergar. O meu medo é assim, o que a gente anda fazendo aí, inadvertidamente, né, que é do budismo, dessa nova era, dessa coisa toda, e achando que está sendo católico. Você está entendendo? Eu estou entendendo perfeitamente. Até que ponto a gente não está sabendo o que está fazendo? De tão encharcados que nós estamos nessa cultura aí. Essa cultura, de um modo geral, ela nos influencia, Ana Paula, justamente na expressão paulina. Veja que força que tem essa expressão, né? Mas nós proclamamos Cristo crucificado, escândalo para o mundo e loucura para os filósofos. Essa nossa aversão à cruz
Porque a aversão à cruz não é só um horror, digamos assim, dos sentidos físicos, mas a aversão à cruz é um afastamento da cruz por considerar que isso não é humano, isso não é feito para nós humanos, isso é um horror à natureza humana. Esse afastamento da cruz é digamos assim, uma das consequências desse encharcamento, tá certo? Por um lado, o encharcamento oriental budista, que é uma saída a esse problema da cruz, como é o estoicismo, tá certo? Como é o estoicismo. A proposta estoica, que existe hoje muito forte por parte dos filósofos, também é uma fuga da cruz. O budismo é outra. Fuga da cruz, né? É uma espécie de... Nós que somos todos muito sofisticados, né? Essa versão, essa coisa que que toda a nossa natureza se rebela contra a imagem de Nosso Senhor crucificado, porque já está patente essa rebelião, né? Dentro da igreja, né, que eu digo. Isso tudo é consequência desse tipo de influência, desse tipo de crítica que o mundo nos faz. Por isso que nós estamos encharcados disso, né? E toda vez que nós nos aproximamos da cruz, né, nós sentimos isso, porque nós somos homens do nosso tempo, né? Nós nos aproximamos da cruz com custo, né? Então não é uma coisa assim de detalhes, mas é uma coisa geral, eu diria que isso é uma atmosfera, é uma coisa que a gente respira, sabe, Ana Paula? Que determina, às vezes, certas recusas, certa dificuldade que nós temos de nos aproximarmos do nosso Redentor crucificado, de nós entendermos que o Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, com todos os poderes infinitos que ele tem, ele escolheu ser crucificado, né? Quer dizer, o nosso Deus, ele está completamente fora de qualquer compreensão do mundo moderno, não é? Porque nós encaramos o seguinte: quanto mais, isso é uma questão até gnóstica, né? Quanto mais poderoso se torna um homem, mais ele pode fazer o que ele quiser. Então, essa ideia de que quanto mais nós evoluímos, mais nós podemos exercer a nossa vontade própria. E é por isso que a espiritualidade salesiana nos coloca em xeque. Porque ela fala: quanto mais nós entregarmos nossa vontade a Deus, mais nós nos aproximamos dele. Isso é a figura oposta ao super-homem de Nietzsche. Não é? A evolução do homem para um super-homem, né, que é a velho tema gnóstico. Quanto mais evoluído você estiver, mais semelhante a Deus você está, e mais você vai poder exercer a sua própria vontade. Isso é um contra-argumento que o mundo moderno não aceita. E isso a espiritualidade salesiana, mais especificamente, mas é a espiritualidade de todos os santos da igreja, que nos ensina. Isso nos repugna. Esse é que é o problema. Por isso que nós estamos encharcados disso. Toda vez
que nós nos aproximamos da cruz, que nós meditamos sobre a paixão, algo em nós se rebela. Peraí, mas não era Deus? Ele não foi criador do universo? Por que ele veio morrer na cruz? O que está acontecendo com o mundo? Nós esquecemos do pecado original, nós esquecemos de tudo isso, né? Porque isso não existe no budismo. O budismo não encara o ser humano como ferido de morte pelo pecado original, né? Voltamos à chave central, né, do pecado original. Se não há pecado original, não há redentor. Se não há pecado original, não há cruz. Então, se a gente quiser ficar livre da cruz, é só desconhecer o pecado original. E aquele cara que morreu na cruz, chamado Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, era um louco. Não tem nada a ver conosco. Não precisamos seguir o exemplo dele. Isso é tudo uma rebelião do mundo. Por isso que a espiritualidade católica é tão difícil de absorver. Né? Para mim pelo menos. Para mim é dificílimo absorver. Não é? Dificílimo. Por isso que é tão difícil de absorver a questão dos deveres de Estado, etc, etc, etc. Tudo que a igreja nos ensina. Cristina levantou a mão aí. E, professor, como a gente está lendo na Espiritualidade de São Francisco de Sales, ela lida com as questões muito elementares, naturais e primordiais do ser humano. Nossas pequenas coisinhas diárias, externas, nos nossos atos, nesse exercício da vontade, né? Nossos vícios e falta de virtude, né? É uma busca da virtude e nos ensinando a agir, a entregar e tudo mais, que é falado. Essa pseudo-espiritualidade budista, oriental, ela é uma confusão, porque ela não lida com a nossa inveja. Não, ela não tem moral nenhuma. Ela não tem moral nenhuma associada. Então, é uma coisa que a percepção que eu tenho é assim, de que você é o grau da sofisticação, você muda a clave. A espiritualidade, ela sai de uma possibilidade real, porque quando você mortifica e quebra a sua vontade, ou se submete, ou obedece a amado superior, ao seu pai, sua mãe, você está lidando com uma questão prática, objetiva. Você consegue mapear o seu comportamento. Não é fácil, mas você consegue dar digamos assim, enxergar os seus defeitos. Essas espiritualidades externas ao cristianismo, à fé católica, ela te leva para uma clave subjetiva do ser e vira uma confusão. E é por isso que, assim, eu falo que eu não sei mais nada, porque quando você deixa uma série de conceitos estranhos entrarem na sua mente desde nova, isso vai criando, digamos assim, conceitos que não são apreendidos, mas as palavras designativas, elas continuam na cabeça da gente. E você vai tentando fazer analogia, mas será que isso é aquilo? Mas aquilo não foi bem apreendido, você teve só uma ideia, digamos, fugidia do que seria. Então, assim, olha, pobre de nós, professor, pobre de nós. Ai de nós. Engraçado que eu lembrei aqui de uma coisa que ela é muito concreta na minha... Quando eu falo dessa mudança, eu poderia falar aqui o tempo inteiro de coisas que aconteceram na realidade que são pontuais para determinar essa mudança ocidental acelerada a partir dos anos 60. Mas só pontuar. Eu me lembro perfeitamente que a minha mãe nunca trabalhou, ela sempre fez as roupinhas da gente e tudo mais. Eu não me esqueço de um Natal, que provavelmente eu tinha 10 anos, 11 anos, eu e minha irmã, a gente sempre de vestidinho nas festas, e teve um ano que, por influência das minhas tias, a mamãe fez uma calça comprida para nós. E eu não esqueço disso. Quer dizer, é uma mudança real.
no modo de vestir dos anos 60 para os anos 70, né? De uma década para outra, em que o Ocidente ele recebeu como uma ordem, sabe lá, de que tudo deveria mudar. E a partir disso, esse subjetivismo, aí, professor, vem tudo, né? Psicologismo, porque uma coisa são esses filósofos pensarem nisso no século XVIII, outra coisa é isso entrar na vida das pessoas como ação a ser assimilada. Isso. Né? Lembra o biquíni, né? O biquíni nos anos 60. É uma mudança na clave da mundivisão, assim, da natureza das coisas com as quais você luta para lidar com sua família, educar seus filhos. Liberou geral. É. Mas a Ana Paula, eu acho que ainda está com a mão levantada aí. Assim. Opa! Diga lá, Márcio. Vamos lá, rapidão. Eu vou colocar o que eu vejo aqui, que a Cristina me falou, me lembra. Esses documentários sobre restaurações das nossas igrejinhas antigas aqui, que os restauradores eles têm que fazer, às vezes, até radiografias das paredes, porque a pintura original é uma, aí, vamos supor, no final do século XVIII é uma, aí chega no meados do século XIX, alguém propõe a ideia de mau gosto lá e põe uma pintura diferente por cima daquela, horrorosa. Aí vem alguém lá para meados do século XX, faz outra coisa pior ainda e por aí vai. E aí, quando os restauradores vão mostrando essas técnicas, né, de restauração, eles têm que lixar assim, coisa em frações de milímetros até chegar à camada original. E, baseado com aquela radiografia que eles fazem, né, eles restauram a pintura original e comparam. Os estudos foram feitos posteriormente, né, aí sim a gente vê a coisa verdadeiramente como é. Então, esses conceitos aí misturados, né, nossos especiais agradecimentos ao marxismo cultural, essa teoria crítica e subversão do Ocidente. Então nós vamos vendo aí essas camadas de tintas, e aí a pessoa chega nessa igrejinha assim, antes de restaurar e, peraí, mas que coisa é essa aqui? E fica realmente assim, porque a gente tem que voltar ao ponto de partida. Eu tinha uma musiquinha numa casa de retiro, que eu até já fiz alguns retiros nesse anos lá, e os freirinhos, no final da missa lá, eles cantavam lá, nunca perca o seu ponto de partida. E aí, mais ou menos isso mesmo. Né? Nós perdemos o ponto de partida, deixamos aí esse nosso córrego aí ser poluído por detritos de todos os modos, né? O budismo, inclusive ele. E aí depois eu passo do budismo, né? O senhor falou do budismo, ele te deixa agir como quiser. É a essência do liberalismo, age como quiser. Você entrega os seus impulsos pervertidos pelo pecado original, né? Ele vai levar o liberalismo a uma confusão moral, que é isso que a escola de Frankfurt quer. E também uma coisa que também tem muito, tanto no hinduísmo quanto no budismo, aliás, os dois costumam andar de mãos dadas. O budismo veio foi uma espécie de heresia, uma cisão do hinduísmo a partir do Siddhartha Gautama, né, um príncipe hindu, que também é assim, tudo é ilusão. Aí vem aquela questão aquela indiferença, mas uma indiferença que não é indiferença cristã, é aquela simplesmente... É gnóstica. É uma coisa assim, ignora aquilo, dá as costas para aquilo, inclusive a indiferença com o próximo, né? Ou seja, que você vê às vezes até no espiritismo, que provém muito dessa onda aí do budismo, só que ninguém falou para o espírita que vem dali, né? Ou seja, o seu próximo sofre porque ele merece, que está sofrendo, ele fez uma maldade na vida passada, então está só purgando aquilo, né? Não precisa nem ajudar. Não, né? nem se preocupar. Aliás, é preciso se condenar. Você está sofrendo agora porque você fez mal na vida anterior. Isso, que você merece, é isso mesmo. E aí a gente vê, né, e também o senhor mencionou o filosofar, o excesso de filosofar, que a gente vê até
nos nossos debates de escolásticos de escadaria de igreja, né, que a gente conhece muito bem. Escolástico de escadaria. Escolástico de escadaria da igreja é ótimo, Márcio. Não é? Eles especulam coisas assim estratosféricas que nem o radar pega de tão alto que é. Né? São os jihadistas de teclado, ou seja, a coisa fica no plano mental, mas ela não desce até o coração, à vontade. Subjetivismo. Eles não confrontam as sombras dos vícios deles, as virtudes, né, a desenvolver, a luz da graça e tudo mais. Ou seja, isso também é fruto do abandono exatamente da questão da oração, meditação mental, porque você tem que confrontar, né? Você tem que enxergar, olhar os seus demônios olho com olho, né? Aquele trabalho de infantaria que outro dia eu estava colocando aí. E também, bom, só terminando, tudo isso aí, eu fico vendo todas as vezes que tem críticas. Os críticos, eles fazem críticas a todos, só não fazem uma autocrítica, né? Podem criticar todos, eles só não aceitam críticas feitas a eles. Se eles fizessem uma autocrítica, eles parariam de criticar os outros. Nosso Senhor falou, você fica olhando o cisco no olho do outro e atrás no seu olho mesmo você não enxerga. Né? E aí, caso o senhor queira estender um pouquinho, que já está meio estendido, né? Muito obrigado. Não, mas está bom demais, suas observações são ótimas. Não, é isso mesmo, quer dizer, eu singularizei o budismo aqui, né? Mas é preciso, para fazer um quadro mais bem feito, né? É preciso, quer dizer, a invasão do budismo na década de 60 foi acompanhada de muitas coisas, né? E por que o budismo? Porque o budismo ele tem a característica de não ter moral. É uma espécie de espiritualidade dissociada da moral. Então, assim, o budista ele pode fazer qualquer coisa no dia dele, desde que ele medite meia hora de manhã para tentar anular toda a sua mente. Isso é o que basta para o budismo. O budismo não tem regra moral nenhuma, né? Não tem a noção de pecado, não tem, enfim. Não é? Por isso que ela é uma espiritualidade, não é espiritualidade nenhuma, ela é só filosofia, mas ela é encarada como uma espiritualidade da nova era, o budismo é uma espécie de a desejada religião universal, né? É aquela religião que não envolve moral. Vocês vejam que todas as iniciativas de criar uma religião universal, ela parte da tentativa de isolar os tais impulsos religiosos naturais do homem, essa gosma do modernismo, do liberalismo católico, junto com o resto do mundo, eles procuram sempre isolar esses tais impulsos religiosos de qualquer moral. Eles estão querendo nos convencer de que nós podemos ser religiosos sem ter moral alguma. Ou seja, podendo agir de qualquer forma. A religião universal é aquela que não impõe nenhuma obrigação. Você pode fazer o que você quiser. Isso é o cerne da religião universal. Aqui nós estamos engajados, a própria igreja está engajada, né? Nós sabemos disso, né? Então, o problema nosso, né, de nós católicos, é a moral. É aquela coisa, Márcio, que você próprio fala, de olhar para nós mesmos, de olhar o nosso comportamento, né? E isso é o escândalo para o mundo. Esse é o grande problema da espiritualidade católica. É o grande desafio, não é, que nós temos que responder. Esse desafio nós temos que responder. O mundo não pode ter um argumento que nós não saibamos responder em relação à nossa própria espiritualidade. Não por causa do mundo, mas por causa de nós mesmos. Se nós não conseguimos responder todas essas questões que o nosso autor, Jacques Leclerc, coloca aqui, nós estamos, enfim, ferrados. Porque nós temos que responder isso.
Nós temos que responder para nós mesmos. Por que que a nossa espiritualidade é diferente dessa espiritualidade budista? O que que nos diferencia disso? E é isso que o São Francisco de Sales vai fazer. Não é? Por que que a nossa espiritualidade ela nos aproxima de Deus e a espiritualidade budista afasta de Deus, nos afasta de Deus? Qual que é o cerne da nossa religião? Veja, nós estamos aqui nos concentrando no cerne da espiritualidade católica, no cerne da nossa religião, que faz com que a Cristina, e eu concordo com ela, expressar, né, aquele suspiro, né, que muitas vezes a gente encontra em Gustavo Corsão, né? Ai de nós, não sabemos nada, temos que aprender tudo, fomos completamente destruídos, nossa cabeça foi completamente destruída, essa nossa geração foi completamente destruída. Ai de nós, ai de nós. Gustavo Corsão participou dessa destruição. Eu digo, ele foi influenciado por essa destruição, né? Ai de nós. Esse é o suspiro que nós, muito próprio para nós católicos, né? Ai de nós, né? Jesus, misericórdia, né? Mas é isso. Vamos responder isso. São Francisco de Sales vai responder para nós. Nós vamos aprender com ele aqui, né? Junto com as freirinhas dele, né? Junto com as freirinhas. Veja, ele vai nos responder sobre isso, não como resposta ao budismo, porque isso aí não estava invadindo a cristandade na época, né? Ele vai responder aos argumentos da antiguidade, aos argumentos que Paulo enfrentou, que são os mesmos de hoje, não é? Enfim, loucura, escândalo para o mundo, para os pagãos, né? Para os pagãos, tá certo? E loucura para os filósofos. Por que isso? Nós temos que entender isso. Nós temos que entender essa expressão paulina, né? Do ponto de vista da espiritualidade católica. Nós vamos, com a graça de Deus, entender pelas mãos de São Francisco de Sales, né? Tá certo? Mais alguma observação? Opa, Felipe fala aqui. Fica muito mais claro entender o comportamento religioso de muitas pessoas que conheço. É verdade, Felipe. Por isso que nós estamos encharcados disso, né? Nós estamos encharcados de espiritismo, de budismo, de brahmanismo, enfim, são fragmentos aqui e ali, né? Que vão nos desviando, né? Isso mesmo. Então, gente, não tendo mais nenhum comentário, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, as observações. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. E amanhã, se Deus quiser, nós retornaremos aqui à página 143. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, protegei-nos. São Francisco de Sales, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.